Olá, amores. Buenas tardes. Vamos a nuestra devolutiva de lengua española de la actividad de la clase pasada que hablaba sobre los patrones de belleza. La página era 76 y teníamos dos textos para analizar, donde el primer texto hablaba de niños que pasaron a ser famosos porque sus padres querían. Y desde entonces no tenía una vida como de cualquier otra niña o niño. Y el segundo texto hablaba de dos hermanos varones que eran mucho vanidosos. Entonces vamos a la corrección. A primeira questão. Vocês iriam relacionar os textos da página 75 com os textos da página 76, né? Onde o texto 1, que fala sobre essas crianças que desde pequena se encontravam nas passarelas, né? Tendo fama. Ele se relaciona com o texto B, criando vanidade, inocências roubadas. E o texto 2, que fala dos dois irmãos varões, se relaciona com o texto A, la vanidade não é exclusividade de las nenas. Segunda, según los textos, ¿es la vanidad una característica exclusiva de las mujeres? ¿Por qué? Nós sabemos que a vaidade é algo que não é inerente somente às mulheres, né? Tanto homens como mulheres, no atual contexto, são vaidosos. Então, a resposta seria: la vanidad es una característica del ser humano, es un tipo de engreimiento y consiste en la excesiva confianza y creencia en la propia capacidad y atracción. Tanto hombres como mujeres pueden ser vanidosos. Ou seja, tanto homem como mulher são vaidosos, não é isso? Vamos para a terceira questão. Que pensa sobre o excesso de vanidade? Neste caso, essa resposta ela é pessoal. No entanto, né? Las personas deben cultivar la autoestima de forma sana y evitar la preocupación excesiva por la aparência física. Ou seja, nessa questão aqui, fala-se muito sobre essa questão da vaidade excessiva, né? Muitas pessoas são tão vaidosas, elas buscam tanto um corpo, uma aparência ideal, que elas fazem de tudo, onde esse de tudo muitas vezes acaba interferindo no desenvolvimento saudável da pessoa, né? Como é o caso de homens que buscam serem musculosos e fazem uso de anabolizantes. Vamos lá, quarta questão. Que papel juega los medios de comunicación en la divulgación de un ideal de belleza? Que papel juega? Los medios de comunicación cumplen un rol importante en esta situación, pues muestra cuerpos esbeltos, tanto masculinos como femeninos, además de productos de belleza que se encarga de crear en las personas un prototipo ideal. Sin embargo, hay que reflexionar sobre essa questão que genera prejuízo e estereótipos. Ou seja, independente dos meios de comunicação, né, eles jogarem, né, ter um papel importante nesse quesito de divulgação de ideal de beleza, né? Quando se fala na questão de importante, é porque, querendo ou não, esses meios de comunicação exercem essa função. No entanto, cada pessoa deve refletir se de fato aquilo vale a pena e se os meios
pelos quais eu utilizo para chegar ao corpo ideal proposto pelos meios de comunicação, se vale a pena. Quinta questão. ¿Cómo reacciona la sociedad frente a los patrones de belleza pregonados por los medios de comunicación? Mucha gente los acepta sin ninguna clase de reflexión crítica, lo que puede ser extremamente peligroso. Não é isso? Então, diante do que a sociedade prega, nós temos que ter a nossa criticidade, não é isso? E ver o que de fato deve ser levado em consideração ou não. Se eu me sinto feliz, satisfeito como eu sou, independente de eu ser magrinha ou cheinha, ter o cabelo liso ou o cabelo ondulado, pouco deve me importar o que a sociedade prega. Vamos lá, sexta. E tu, di como reaccionas? ¿Te gusta la moda? ¿Te viste e te arreglas según as tendências? Então, vocês em si, vocês gostam de moda? Vocês se vestem, se arrumam segundo o que a sociedade em si está pregando? Nesse caso, eu espero que não, né? Quando a gente passa a ser vulnerável a determinadas coisas, a gente é capaz de tudo para andar de acordo com a moda, sabendo nós que muitas vezes a gente não tem condições de acompanhar a tendência. Por isso que eu penso que quem faz a moda somos nós. Sétima. Vamos a escuchar una canción sobre el acto de arreglarse. Se llama Antes muerta que sencilla. ¿Qué significados le atribuirías a esta expresión? ¿La utilizaría en algún contexto? Caso tenham escutado a música, né, de Maria Isabel, ela é bem interessante quando ela fala antes muerta que sencilla. Ou seja, antes morta que sem graça, que sem vida. Para ela, esse sem graça, esse sem vida é você ser uma menina, que nesse caso também serve para os meninos, mas mais apropriado para as meninas, a letra da música. Você não usar um pinta-lábios, que é batom, não usar rímel, nem modeador, não usar crema hidratante, nem a peluqueria, não se maquilar, né? Então, por isso que ela diz, antes muerta que sencilla, antes morta do que sem vida, entre aspas, né? Porque para ela, para que alguém tenha vida em si, ela deve estar toda maquiada, toda penteada, toda no salto alto, dentre outras características que são pregadas como essenciais para que a beleza esteja completa. Oitava. Que palavras podem aparecer em uma canção que aborde esse tema? Nesse caso, na canção de ella, pelo cabello, partes del cuerpo, prendas de vestir, perfume, maquillaje e etc. Então, meninos, aqui encerramos a nossa devolutiva. Caso tenha alguma dúvida, é só me acionarem. Abraço e até a próxima.